Boa noite. Sim, boa noite. Caiu a minha conexão. Boa noite, pessoal. Vamos começar então em segunda chamada a reunião de hoje pela pauta da votação do regimento interno da consulta pública da revisão do plano diretor. Então, eu passo a palavra ao Gustavo, que vai dar uma explanada sobre o assunto. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Imagino que muitos, a maioria ou quase todos vocês já me conhecem, mas talvez não todos. Eu sou professor de arquitetura, faço parte da equipe técnica da UFSC que está contribuindo com o processo revisão do plano diretor participativo de Biguaçu. Na última reunião participou o professor Samuel Steiner, né? Vocês devem ter mais presente a participação dele, que ele está também liderando as oficinas comunitárias, agora que a gente está na terceira rodada de oficinas, né, que ela foi realizada a pedido principalmente de vocês, né, dos membros, dos conselheiros do CONDEM, e justamente a última participação então da UFSC no CONDEM foi para apresentar na verdade responder a essa demanda que apareceu da população e do CONDEM para a realização das oficinas, da terceira rodada de oficinas. Então a gente apresentou uma proposta que está sendo aplicada agora. E eu entro aqui hoje para pensar um pouco no que é a próxima etapa. Na verdade, pensar não, vai ser só para sugerir e encaminhar, espero que vocês aprovem, o que é a proposta de regimento da consulta, tá? Então, eu preparei uma apresentação, eu acho que eu consigo apresentar já. Vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, tá aparecendo aqui do lado, pode não estar muito grande, né, mas tudo bem. Então, aqui é uma visão geral do cronograma do processo, só para a gente se situar. Essa versão já é com a modificação que aconteceu, que foi a inclusão dessa terceira rodada de oficinas, né? E a gente está, então, nessa etapa 4, que é fazer a versão preliminar do plano diretor. Tinha aparecido essa demanda na segunda rodada e também aqui no grupo do CONDEM, de que existisse uma maior discussão dos temas que seriam dessa etapa, né? Sendo que a rodada 2 de oficinas era para discutir a etapa de diretrizes e eixos. Então, como muitos de vocês que estão participando das oficinas, né, essa semana a gente ainda tem oficina também e ainda vai ter uma última oficina na semana que vem, a gente já pode ver que está discutindo o conteúdo da versão preliminar mesmo, né? Questões aí de macrozoneamento e até de zoneamento estão sendo discutidas com a população no geral e também com o CONDEM. Então foi isso que aconteceu, né? A gente até que tinha numa versão anterior, deixa eu passar aqui, que já tinha sido discutido com vocês essa organização geral do cronograma das atividades, né? A gente já tinha algumas datas bem definidas, então a gente aprovou aqui com vocês essa terceira rodada de oficinas, que já começou, né? E no final de contas ela ia até dia 26, mas ela vai se estender até um pouco mais, porque teve uma das datas que teve que ser modificada. Tinha essa previsão numa versão mais antiga, né, de apresentar o anteprojeto, que é esse conteúdo que a gente está discutindo agora nas oficinas, principalmente com o CONDEM, mas eu entendo, mas queria compartilhar com vocês esse entendimento também, de que essa apresentação que estava ali prevista para o dia 8 de novembro, justamente eu entendo que ela não é mais necessária, porque ela está acontecendo agora nas oficinas, tá? E fundamentalmente, o que eu queria era aqui trazer para vocês algo que já tinha sido aprovado também na versão anterior, que é essa questão da consulta pública, tá? Que a gente já tinha passado aqui, mas repete então, que seria realizada do dia 13 de novembro ao dia 26 de novembro. São 2 semanas, certo? Em que a versão final do anteprojeto de lei já vai estar completa, já vai estar disponível todos os materiais técnicos que acompanham
na internet para toda a população, né? Não só para os conselheiros, para vocês do Condem, mas para toda a população. E daí todas as pessoas vão poder, né, fazer questionamentos, que isso é o que é a consulta mesmo, certo? E depois disso a gente entra então na conferência final, que daí, voltando aqui para entender melhor, né, a conferência final é a discussão então do texto do anteprojeto de lei, as respostas a toda a consulta feita nesse período, e daí a gente vai submeter justamente para vocês, né, quem tem o poder decisório, ali onde tem versão final do projeto de lei, durante a conferência, é o Conselho de Desenvolvimento, é o Condem, certo? Mas nesse período de consulta pública, que é prévio à conferência, toda a população vai poder fazer, então, a sua consulta, né? As suas dúvidas. E a gente da equipe técnica, junto com a equipe da prefeitura, a gente vai ter que dar respostas a todas essas consultas realizadas pela população, e depois todas essas respostas a gente vai submeter a vocês. Então, a gente tem uma previsão de que em dezembro a gente consegue fazer a consulta pública. Esse é o cenário que a gente está trabalhando. É claro que depende um pouco também, né, da quantidade de consultas que forem feitas, mas a gente acredita que seja factível, que seja realizável. Esse é o nosso plano, tá certo? Então, a gente, né, colocando aqui de maneira mais clara em proposta de cronograma, que já tinha sido previamente aprovado, na verdade, é essa consulta pública, né? A questão da reunião do dia 8, né, ela não seria mais necessária nesse entendimento que está sendo realizada as oficinas que cumprem essa função de discutir com toda a população. E a gente, então, provavelmente vai ter a conferência final em dezembro. Mas eu queria lembrar que antes de realizar a conferência final de dezembro, a gente vai ter que ter uma outra reunião com vocês também para definir a data da conferência final, como é que vai ser. Provavelmente é um trabalho que pode ser longo. Pensem que se houverem muitas consultas, né, para que o Condem possa votar o texto, né, também pode não ser uma coisa muito rápida. E também vai existir um regimento para essa conferência final, tá? E isso, então, a gente vai ter que fazer uma nova reunião com vocês em dezembro, provavelmente, para fazer a aprovação desse regimento. Mas, de momento, a reunião de hoje a gente trouxe para, né, para dar esse entendimento e a gente entrar em sintonia em relação ao cronograma da consulta, e o que é a participação do Condem nessa etapa, mas sim que é importante submeter à votação pelo Condem o regimento que a gente enviou previamente, tá? Em seguida eu vou fazer uma apresentação bastante curta do regimento, porque a gente já enviou para vocês. Não é um texto longo, é um texto relativamente curto. Mas eu queria saber se até agora tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Posso continuar? Eu só não tô vendo vocês, que eu tô no tela... Tá. Se alguém levantou mão, alguma coisa assim, eu não tô vendo. Mas posso continuar então, é isso? Depois eu coloco ali de novo, mas é isso. A gente, né, considera que a discussão com o Condem é a que está acontecendo agora com toda a população nas oficinas, e do dia 13 ao dia 26 seria o período de consulta, tá? Vou então agora passar para a discussão do regimento que vocês já receberam. Eu fiz uma apresentação destacando só os pontos que parecem ser os mais importantes. Mas basicamente qual que é o sentido disso, né? A consulta, como eu falei, a gente vai disponibilizar o texto final do anteprojeto de lei para a população, para todo mundo, e daí as pessoas vão poder ler esse texto, vai ter toda a documentação técnica acompanhando também disponível na internet, e vão ter um período para ler e fazer comentários, tirar dúvidas, se posicionar em relação àquilo. Mas a população vai fazer isso e depois vai ser submetido na conferência de novo a vocês, tá? Seguindo, inclusive, a ordem que aparece lá no regimento que foi enviado por vocês, tem uma definição, primeiro, do que é o regimento, certo? É uma consulta à população, tentando ampliar a participação. Existem diferentes formas de participação, certo?
O CONDEM é uma das formas de participação, vocês são membros eleitos, né, e que representam a população. Existe a participação também feita pela população nas oficinas, que está acontecendo agora a terceira rodada. Existe a participação também que acontece nas audiências públicas, né? A gente em alguns momentos teve audiência pública. E existe a participação que acontece na forma de consulta pública, certo? E essa consulta pública, ela vai acontecer de uma maneira muito parecida em qualquer cidade do Brasil. Ela funciona assim, você coloca de maneira pública o texto do anteprojeto de lei e as pessoas vão poder ler e vão poder fazer, eu vou dizer comentário, críticas, dúvidas, mas é que o nome é consulta, elas vão fazer consultas, certo? E o objetivo, então, é justamente receber contribuições da população sobre aspectos do que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado ali não vai ser mais uma oficina em que a gente está apresentando conteúdo, o professor Samuel conduzindo uma audiência. Não, o que vai ser colocado ali é justamente o texto do projeto de lei. Então vai ter uma redação de lei mesmo, os mapas e tudo mais. O que diz o regimento da consulta que a gente propõe para vocês? Primeiro, é importante, a gente já fez alguns planos diretores, né? E a gente vai aprendendo um pouco de cada um deles, de como funciona melhor, e a gente resolveu fazer esse regimento muito a partir da experiência que a gente já tinha, certo? O que precisa ter, então? Vai ter uma convocatória no Diário Oficial, né, de Biguaçu, que tem que ser publicada antes de começar o período de consulta. E nessa convocatória que vai sair no Diário Oficial, vai constar a data de início e término da consulta, que a gente está sugerindo dia 13 a 26 de novembro. Está sugerindo, mas na verdade já estava aprovado em reuniões anteriores, certo? Vai ter o objeto, e o objeto é justamente, né, expor ao crivo da população o texto do anteprojeto de revisão do plano diretor e os seus materiais, né, porque inclui também tabelas e mapas, e além de outros documentos técnicos, certo? As instruções de como as pessoas vão poder participar na consulta, as pessoas vão poder enviar consultas online, mas também de maneira física. E então, importantíssimo, né? Vai estar o texto do anteprojeto, a versão preliminar, vão ter todos os estudos que a gente fez que são importantes para compreender essa versão. Vai estar lá o formulário, seja ele online ou impresso, certo? De como as pessoas vão poder fazer a sua consulta, mandar propostas e questionamentos, certo? E outras informações que sejam importantes para que a população possa participar da consulta. Além disso, né, também vai estar nesse formulário algumas informações. Eu digo para vocês aqui já, pode parecer, não é a questão mais importante, mas é importante que vocês saibam. Nesse formulário vai estar a identificação da pessoa, tá? Tem que estar nome, data e CPF. Isso acontece, gente, para que não aconteça assim de, sei lá, algumas pessoas eventualmente queiram polemizar com situações para prejudicar o processo, e às vezes são pessoas que se fazem passar por outras, depois, sei lá, um mundo de situações, pessoas que não têm relação com Biguaçu direta. Então, as pessoas têm que se identificar para participar da consulta, elas precisam ser pessoas reais, certo? Você não pode estar fingindo participar ou fingindo ser várias pessoas para dar uma ideia de que é uma questão que mobiliza muitas pessoas, inventar nomes falsos, isso não pode acontecer, tá? Tem que ser pessoas e tem que ter os documentos da pessoa, os dados, né? Tem que estar identificada a pessoa que está participando. Não vai ter nenhum problema além disso, mas é isso, precisa comprovar que é uma pessoa que pode participar desse processo, certo? A pessoa vai escrever o que é o questionamento dela, né? E vai apresentar também uma justificativa, tá? E ali a gente coloca, né, como parágrafo único que são válidos os formulários que atenderem aos requisitos dos incisos, tá? Porque também da nossa experiência, às vezes acontece isso especialmente quando tem algum grupo de interesse muito localizado, e às vezes é um interesse de uma pessoa, uma família ou uma empresa,
e tentam forjar uma situação que pareça que são dezenas, centenas de pessoas, né? Então acontece, às vezes lá recebe dezenas de formulários que foram todos preenchidos por uma pessoa só que com vários nomes. Então isso a gente tenta identificar e daí eventualmente ele pode não ser considerado válido, né? Só para vocês entenderem o porquê daquilo ali. E o que acontece então depois que quem quis, né, da população de Biguaçu? Muita gente vai ler o texto do anteprojeto, da versão preliminar do anteprojeto de lei, vai estar de acordo e vai dizer, ok, concordo, não tenho nada o que dizer. Mas quem tem alguma consulta a fazer, certo? Seja dúvida, seja proposta, seja crítica ou o que for. Depois de encerrado o prazo de recebimento dessas consultas, né, a equipe técnica vai receber tudo isso, vai analisar todas as consultas feitas e vai analisar primeiro quais são as consultas, né, que de acordo com o critério anterior ali podem ser os formulários válidos ou não, e aqueles formulários válidos vão ser todos analisados e vão receber uma resposta, tá? E essa resposta a gente vai sistematizar. A gente não tem como saber hoje, né, que nem abriu o período de consulta, quantas consultas vão ser feitas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que pode variar bastante. Podem ser poucas ou podem ser muitas mesmo, tá? Mas mesmo quando acontece de serem muitas consultas, muitas vezes são consultas muito parecidas. Muito parecidas. O mesmo tema que as pessoas tiveram o mesmo tipo de dúvida. Então, o que a gente vai fazer na equipe técnica é sistematizar essas consultas e também as respostas, certo? Olha, eu não entendi, eu tenho, sei lá, estou tentando pensar aqui um exemplo para não ficar muito abstrato, né? Mas a pessoa pode dizer assim, olha, eu não entendi se eu vou ter que adequar a minha casa, que está agora numa outra zona, à nova situação. Porque agora, eventualmente, não poderia. Acho que não vai ter nenhum caso desse, é pouco provável. Mas uma resposta que a equipe técnica poderia dizer é o seguinte, olha, na verdade, quem já está nessa situação não precisa fazer nada, certo? O que a gente está dizendo, eventualmente, seja de algum instrumento ou de zoneamento, é para os novos casos que aparecerem nessa situação. Então, para o mesmo tipo de problema, às vezes a gente dá o mesmo tipo de resposta, certo? Isso que eu digo que é a sistematização dos resultados da consulta pública. Tudo isso vai poder ser visto por vocês do Condem, tá? Todos os casos, sejam poucos ou muitas respostas, vocês vão ter acesso a tudo isso. Só que como aqui na reunião com vocês, imaginem que apareça 100 consultas públicas, certo? Imagina como é que vai ser longa uma reunião em que a gente vai ter que ler 100 consultas e 100 respostas que a equipe técnica deu para vocês uma por uma, certo? Então o que a gente vai fazer é uma sistematização. A gente vai, por exemplo, agrupar perguntas que se parecem e que as respostas também foram parecidas e a gente vai dizer, olha, esse bloco aqui de 30 perguntas, eles todos, a gente deu essa resposta igual porque a gente avaliou que tinham a ver, tá? E isso tudo a gente vai submeter a vocês do Condem na conferência final, que vai ser esse momento que a gente vai, então, vocês vão, na verdade, né? A equipe técnica não vota, vocês do Condem vão deliberar, vocês vão decidir o que vai ser incorporado e o que não vai ser incorporado nessa versão final do anteprojeto de lei, tá? Por fim, então, todos os formulários considerados válidos vão receber resposta, tá? Isso vai estar num relatório que vai ser enviado para vocês, para essa conferência, né? E isso tudo ele vai estar disponibilizado online também, tá? Vai ser disponível não só para vocês, mas para outras pessoas. A gente eventualmente não vai deixar visível o nome das pessoas e os dados das pessoas, tá? Mas isso tudo acaba sendo, eu digo, as consultas realizadas, né, e as respostas que a gente der, acaba sendo informação pública do processo, tá? E aqui, então, o cronograma para vocês visualizarem que a gente teria, né? Qual que vai ser, então, a nossa relação, a relação do Condem com o processo prevista. Aí eu não coloquei a terceira audiência, né? Porque é uma coisa que já está acontecendo, já foi anteriormente deliberada,
mas aqui a gente consegue ver esse período da consulta pública, que seria do dia 13 ao dia 26 de novembro. Tá? Então, o que eu sugiro é isso, é essa confirmação desse cronograma, né, considerando que atualmente está acontecendo a discussão da etapa 4 nas oficinas, na terceira rodada de oficinas comunitárias. Quem ainda não participou do conselho, eu sugiro que participe, né? Amanhã tem e semana que vem tem mais uma. E esse período de consulta, que a gente já tinha previamente acordado, do 13 ao 26 de novembro, e principalmente submeter à votação. Lógico, se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui também para conversar, né? A gente mandou anteriormente justamente para que vocês tivessem tempo de ler, mas eu aqui também comentei um pouco por vocês, e a gente queria submeter então a vocês a aprovação do regimento, que depois que vocês aprovarem o regimento, ele vai ser publicado, e daí a consulta pública vai poder acontecer, tá? Era isso. Obrigado. Vou voltar aqui. Já vi John Kennedy levantou a mão. Eu não sei, Aline, te passo de novo como para liderar a reunião, ou eu vou respondendo as pessoas que aparecerem aqui? Oi, Gustavo. Por Oi, gentileza, vamos acabar respondendo, né? Acho que o John pode ter tido alguma dúvida. Então, para a gente ser o mais transparente possível, por favor. Gustavo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gustavo, essa semana eu estava olhando um boletim tributário contábil, eu trabalho com contabilidade. Vi que eles trouxeram para nós uma metodologia de visualização de mudança da legislação tributária, colocando o artigo que foi mudado e qual a nova, como é que se diz, o novo artigo. Então, o artigo 4 da lei foi mudado. Então, eles botaram, achuriaram assim em vermelho, botaram um risco no meio e botaram um novo artigo. Eu achei que aí uma visualização bem bacana, que poderia ser colocado isso para o plano diretor, porque como o plano diretor, acho que já tem 10 anos, né, parece, né, o plano diretor, nós iríamos ter uma visualização, nós de conselho, bem prática do que mudou lá. Vamos pegar o centro de Iguaçu. O centro de Iguaçu, o zoneamento de algumas partes era esse, a proposta é essa. Eu acho que daria uma transparência, uma visualização para o conselho de como ficaria em Iguaçu inteiro. Como é que ficou Cachoeiras? Como é que ficou Santa Catarina? Como é que ficou Bom Viver? Né? E daria uma praticidade, uma agilidade, uma transparência na interpretação, na visualização de como ficou. Eu acho que isso facilitaria um posicionamento do conselho. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Acho que eu posso ir respondendo à medida que for aparecendo. É interessante o teu comentário, John, mas ele não tem necessariamente a ver com essa questão aqui do cronograma, certo? É uma questão mais de como a gente vai comunicar, não só com o conselho, mas com todo mundo, a própria proposta, certo? Posso também fazer um comentário a esse respeito, tá? Mas só separando, né? Que não é o escopo preciso do que a gente veio aqui hoje, mas toda oportunidade de diálogo com o DEM eu acho que ela é positiva. Eu posso te dizer o seguinte, a gente avaliou já no começo da elaboração do trabalho, em que essa revisão ela ia ser uma revisão que, para efeito de lei, seria um substitutivo global. No sentido de que existem algumas revisões de lei que ela até quando se apresenta, ela vai alterar uma lei anterior. Então, ela se expressa legalmente como você comentou, certo? Olha, esse inciso vai ser revogado e vai ser inserido esse outro. E isso funciona para as alterações pontuais de plano diretor. Não é isso que a gente fez, certo? A gente está fazendo um processo de revisão, porque o nome legal é revisão quando já existe, mas é um plano novo. Ele parte de um novo diagnóstico, de novos princípios, novas diretrizes. Então, essa relação, ela é muito mais do tipo fechar um livro e escrever outro livro, não é consertar o livro, né? Nesse aspecto, é muito mais difícil você fazer essa... Não é que seja... A questão não é difícil, na verdade.
é que é contraproducente você dizer o que você está alterando, porque você está alterando, não vou dizer tudo, porque em alguns aspectos práticos, por exemplo, de zona, de parâmetro, até pode continuar igual. Mas o que leva o entendimento do processo a chegar àquela conclusão foi construído de novo com a população, né, tecnicamente com a população. Dito isso, e até em efeitos legais, como ele vai ser tramitado como um substitutivo global, sabe? Ele não vai para a Câmara assim, esse artigo altera aquele artigo anterior. Não, ele vai, essa lei inteira, esse projeto de lei, vai substituir todo o projeto de lei anterior. Seria menos producente a gente estabelecer essa relação, tá? Eu entendo que, desde o ponto de vista prático, né, desde as individualidades, que também é uma outra dificuldade, mas é muito real. Eu gostei da tua questão, John, porque eu acho que é muito real, né? Uma coisa é a gente estar falando de planejamento urbano, de plano diretor, e aqui com vocês eu acho que todo mundo tem um conhecimento mais que foi se aprofundando ao longo do tempo, mas muitas vezes como é que isso chega na população? É a pessoa querer saber, e o meu lote? Certo? É isso, e o meu lote? E daí é menos viável a gente explicar para cada um como é que o seu lote vai, qual mudança que vai acontecer de uma situação para outra, certo? Isso acaba sendo mais interessante e mais factível quando são alterações pontuais, que é uma das maneiras de fazer revisão, né? Existe alteração do plano diretor, alteração pontual do plano diretor, ou existe revisão, né? E a gente construir um novo processo. Principalmente, a alteração, ela acontece quando existe uma necessidade de ajuste, certo? Olha, plano diretor de Biguaçu, há 9 anos que ele é válido, na verdade em 2009 teve uma lei, depois em 2014, né? E daí a gente notou que isso aqui precisa ser ajustado. Então a gente não vai refazer o processo do plano, a gente só vai ajustar algo. Então a gente tramita como uma alteração pontual e faz isso mesmo, a gente taxa lá o inciso ou o artigo que a gente está revogando e coloca o novo. Só que nesse caso a gente refez a leitura técnica, a gente refez as oficinas comunitárias de leitura comunitária com a população, certo? A gente fez um novo plano. Ainda que a gente não parte do zero, realmente, né? A gente olha bastante o plano que é vigente ainda, né? Para fazer o que a gente está fazendo. Espero ter respondido a contento a tua questão. Te ligou o teu microfone? Ah, sim, desculpa. Espero ter respondido a contento a tua questão. Espero também que na comunicação que a gente tenha com a população, né, que a população consiga fazer essa relação entre o que era e o que é, especialmente aquela que está muito pensando no que era, mas isso, enquanto plano, é um processo que ele vai tramitar como uma revisão global. Mas, Gustavo, é porque eu digo o seguinte, assim, ninguém aqui quer dizer, eu não sou, né? Não vou falar pelos outros, especialista, né? Numa análise direta do plano diretor, mas assim, saber, né, de uma forma prática, como é que ficou Cachoeiras, né, no nível, no índice de construção, no tamanho do lote, o bom viver. Eu acho que é importante para que o Condem tenha um posicionamento, até porque tu me disseste ali que um dos pareceres finais vai ser nosso, né? Vai ser do conselho, né? Então, ter essa praticidade, de como foi, daria uma facilidade de discussão, né? Até para a gente sair um pouquinho, porque cada um aqui mora num bairro, não ficar com foco somente no bairro que mora, mas ter uma visão, será que, né, tem uma opinião de alguém aqui, né, do Robson, ou do Elson, não sei, de algumas pessoas, Elson, lá em Santa Catarina, né, nós discutimos aqui que o índice lá ficou, sei lá, para 10 andares, ou 8 andares, ou 5 andares, será que não seria uma outra visão aqui? Será que não seriam 20 andares, ou 5 andares? O que eu posso responder é que a consulta pública, por exemplo, é um momento adequado de que exista essa questão, certo? Primeiro, quando tiver o texto da lei, as pessoas, às vezes, o que é dúvida, né? Se elas tiverem um pouco de familiaridade, talvez já consigam encontrar as respostas. Quero saber como é que vai ficar. Já vai estar lá. Mas, de qualquer maneira,
é um momento em que é legítimo que qualquer pessoa pergunte. Quero saber como é que vai ficar nesse lugar. Ela tem que saber explicar qual que é o lugar, certo? E ela vai receber uma resposta. Tá bom. E ela vai Obrigado. receber uma resposta. Obrigado. Temos mais questões? Eu vi que teve algumas pessoas que escreveram ali no... A Camila da Silva escreveu em relação às datas, né? Mas eu acho que a Aline já respondeu a contento, é isso? Mas eu posso comentar um pouco. Eu vou responder na mesma linha da Aline, ou seja, a consulta não vão ser reuniões, tá? A consulta é uma coisa que vai estar na internet, vai estar disponível formulário online e físico, e que em qualquer momento, de madrugada ou online, vai estar disponível para receber as consultas. O importante é o que acontece depois ali do dia 26, certo? A gente vai receber todas essas consultas realizadas, a gente vai respondê-las e a gente vai sistematizar as consultas e as respostas para apresentar para vocês na conferência, que vai ser o momento seguinte. Tá. Mais alguém? Eu não sei. Kleber Cachoeira levantou a mão, né? Por favor, Kleber. O microfone está fechado, Kleber. Precisa abrir. Kleber, liga o microfone. Kleber, eu não sei se você está falando, mas o microfone está fechado, então a gente não está ouvindo. Agora sim. Não estava obedecendo o comando? Agora sim. Agora a gente te ouve. Eu peço desculpa a todo mundo que eu estou em trânsito. Não, o regulamento ali perfeito também. A colocação do John foi perfeita, mas a explicação também bem didática, deu para entender bem. E a minha questão era sobre ali a parte da pessoa se manifestar, né? E no documento ali, ele só está falando que vai ser entregue na prefeitura. Eu acho que faltou mais uma especificação mais pontual em que departamento da prefeitura, que setor, onde, entendeu? Kleber. Ficou muito aleatório. Entregar à prefeitura, deu. Tá. Ficou muito aleatório. Obrigado pela questão, Kleber. Eu aqui na apresentação, eu só selecionei algumas partes, tá? A pessoa vai poder fazer a consulta online. E pela nossa experiência, a grande maioria das consultas elas vão ser entregues online. Mas a gente, por lei, também precisa permitir que seja feita de maneira física, tá? E daí isso vai sair no Diário Oficial, qual vai ser o local exatamente onde a pessoa vai poder pegar o formulário físico e aonde vai poder também entregar o formulário físico, tá? Imagino que vai ser, porque daí vai ter horário, né? Vai ter horário para fazer e tudo mais, isso vai estar na publicação que for sair. Mas eu acredito que a grande maioria vai ser online, né? Sendo que a consulta pública ela só acontece por escrito, né? É um dos tipos de participação, existem vários outros, né? Na oficina a pessoa pode falar, na audiência a pessoa pode falar, na consulta vai ser toda por escrito. Tem mais alguém com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. Não? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que formalmente eu posso colocar em votação, então? É isso? Aline, você que coloca em votação, Pode, é sim. isso? Você coloca em votação, então, que eu estou aqui me metendo na tua área. A Camila colocou uma mensagem ali. Eu, como representante de uma área, posso fazer a retirada de uma quantidade maior de formulários para fazer esse trâmite mais fácil para a população? Camila, eu entendo que sim. Tá? Eu entendo que sim. Uma pessoa pode fazer mais de uma... Concordo. Uma pessoa pode fazer mais de uma consulta com o próprio nome também, tá? Uma pessoa pode... você tanto pode levar para as pessoas do bairro, para que cada pessoa do bairro faça no seu nome e depois recebe e entrega na prefeitura, como também uma pessoa pode ter mais de uma dúvida. Não precisa colocar todas as suas dúvidas num formulário só, tá? Isso não tem nenhum problema. É isso. Kleber, diga. Novamente, você usou a expressão entrega na prefeitura. Entendeu?
Sim, isso vai ser decidido quando for publicado, tá? Vai ter uma publicação no Diário Oficial Tá. e daí a prefeitura, porque vai ter que Mas dizer... não, só que é isso que eu quis dizer. Não ficou essa ressalva ali no documento, entendeu? Local a ser definido, departamento a ser definido, etc. Mas Só isso- por isso que eu fiquei preocupado com esse ponto. Tranquilo. Mas tranquila, desculpa Não, ser imagina, repetitivo. imagina. Inclusive o horário, muitas vezes é colocado o horário em que isso Mas vai se ser abrir a feito. votação, meu voto concordo. Perfeito, agradeço. Mas pensem que as contribuições online, elas vão ser até às 23 horas e 59 minutos, né? Aquela presencial, né? Vai acabar tendo que ser num horário em que tem alguém lá para receber. É isso. Mais alguém? Camila, quando for definido, creio que será divulgado assim como todas as outras definições foram, e com antecedência necessária. Exatamente. Pensem que a gente está fazendo essa reunião aqui com vocês antes de que seja publicado no Diário Oficial, certo? Quando for publicado no Diário Oficial, vai estar decidido exatamente o local e o horário. Aqui a gente trouxe para vocês, na verdade, uma prévia, que são as linhas gerais, certo? É isso. Ainda que está bastante definido já. A forma com que acontece está bastante definido. Certo? É isso. Acho que sem mais comentários. Queria pedir então para a Aline colocar em votação. É a Aline ou é a Amanda que coloca em votação? Eu não sei. Mas é isso, né? O cronograma dessa etapa final, da etapa 4 e 5, especialmente no que se refere a esse período de consulta pública e o regimento da consulta pública. Alguém discorda? Alguém se abstém? Não. Tudo Não. favorável. Favorável. Então fica aprovado. Favorável, aprovado. 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 Favorável. Acho que deu um probleminha ali com a Aline, porque ela Eu saiu. vi, eu acho que a Aline ia declarar o resultado e deve ter caído a Sim, internet. acho que ela tá com um probleminha na internet dela, pelo que eu entendi. Esperamos ela voltar. Bom, na verdade, pelos poderes investidos em mim, como secretária, fica aprovado o regimento, então. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigado a todos. É isso. Em breve a gente vai se ver de novo, né? Quem participar das oficinas vai encontrar a parte da equipe técnica nas oficinas. Participem, eu acho que está sendo interessante acompanhar esses novos conteúdos. E principalmente daqui a algum mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, a gente vai se encontrar de novo, então, para discutir o regimento e a data da conferência final, e que vai ser importante de novo. Obrigado para todos. Eu já ia me retirar da reunião. Eu não sei se Kleber é alguma questão para mim. Eu quero só fazer uma solicitação, Gustavo. Diga. É porque a reunião de hoje não se atentaram que está acontecendo também nesse momento a reunião ali do Parque de Biguaçu, da FAMAB. Então fica difícil eu tive que solicitar para outra pessoa se representar lá, porque fica difícil a gente participar de várias reuniões no mesmo dia. Então só atentar, lá também é uma reunião importante, né, que é sobre o parque ali de São Miguel. Então, foi o conflito de hoje, para se atentar na próxima reunião não ter esse conflito, né? Entendo, mas agradeço, Kleber, de toda maneira, ter participado dessa reunião, que a gente também está mexendo com cronogramas muito ajustados, né? A gente, especialmente aquilo que precisa fazer com antecedência, porque tem que publicar e tudo mais,
Às vezes, quando empurro uma semana em cascata. Sinto muito pelo conflito que aconteceu. A gente sinto, entende, mas desculpa pelo agradeço. transtorno que a gente dá para vocês. E eu sinto muito por ter sugerido essa data, mas agradeço que você tenha atendido e participado aqui com a gente. Certo? Obrigado. Então, a Aline já voltou, né? Ou Amanda, posso deixar com vocês a reunião agora? Não, positivo. Obrigada, Gustavo. A gente que agradece. Gente, boa reunião para vocês. Vocês têm temas internos do Condem para tratar, né? Boa continuação de reunião para vocês. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. Até. Tchau.